Fala galera, tudo bem com vocês aí? Professor Marcos Túlio para mais uma aula, né? Nós vamos dar continuidade ao nosso curso e na aula de hoje a gente vai falar sobre um assunto bem tranquilo aí de se entender, de se trabalhar também, que é o que a gente chama de permutação circular. O nome já é bem sugestivo, né? Eu até coloquei aqui o desenho de um círculo. Ela é um tipo especial de permutação porque a gente vai usar esses conceitos e essa forma de trabalhar somente quando a gente trabalhar com problemas que envolvam roda, o pessoal vai se sentar em uma mesa circular, coisas desse tipo. E já já vocês vão entender qual que é a principal diferença entre uma permutação normal, né, que a gente fala que seria retilínea, né, em linha reta, ou uma permutação circular, que seria isso, né? Os elementos eles vão estar girando, tanto faz, né, sentido horário ou anti-horário, e para motivar esse conceito, eu vou começar com um problema aqui, para que a gente possa entender direitinho o que eu estou falando. Ó, um problema. De quantas formas 4 pessoas A, B, C e D podem se sentar em uma mesa, né? Então aqui a gente tem a caracterização de um problema de permutação circular, né? O pessoal vai sentar numa mesa e eles vão estar ali trocando de lugar ali, né? E a gente quer saber de quantas formas isso pode ser feito. Aí eu preparei aqui um esquema para vocês, para ficar mais fácil da gente analisar o que está acontecendo. Aqui. Ok, ó. Então veja bem, ó. Eu depositei aqui as pessoas A, B, C e D. Quando a gente fazia lá no passado permutação convencional, a gente tinha aqui o elemento assim, ó, A, B, C, D, olhando em linha reta. Isso daqui, né, a gente tem uma relação de ordem, né, quando a gente estava olhando em fila, né, por exemplo, a fila formada pelo elemento A, B, C, D é diferente da fila formada pelo elemento D, C, B, A, que vai ser diferente pela fila formada pelo elemento C, D, B, A, e assim sucessivamente, né? Quando você trabalha com permutações retilíneas em linha reta, se eu fosse olhar qual que é a quantidade de filas que essas pessoas podem formar, você teria aqui permutação de 4 fatorial, ok? Só que aí o que dá errado aqui? É quando a gente trabalha com permutações circulares. Ó, veja que você está aqui numa mesa. Aí vamos supor que eu coloquei a pessoa A aqui em cima, a pessoa B do lado, a pessoa C embaixo e a pessoa D aqui na lateral. Se você faz uma rotação dessa mesa, e aí de 45 graus aqui, né, você vem para esse esquema aqui, veja que o D agora subiu aqui para a posição do A, o A está na posição do B, o B está na posição do C e o C subiu aqui para a posição do D. Você concorda comigo que essa aqui é exatamente a mesma configuração da de cima? O que eu fiz? Nada. Eu só girei a mesa, mas eu continuo com a mesma configuração. Eu não mudei nada nessa forma aqui, né? E aí, se eu faço mais uma rotação de 45 graus, novamente eu tenho aqui, ó, o pessoal sentado na mesa está na mesma ordem. E se eu faço mais uma rotação, tenho aqui novamente o pessoal sentado na mesa, onde eu tenho a configuração A, B, C, D, em todos os casos aqui. Então, essa configuração aqui, se eu considerar, né, permutação de 4 para fazê-lo, eu teria um absurdo aqui de 24 possibilidades, sendo que eu estaria contando esses 3 casos como se fossem diferentes, sendo que são iguais. Isso sempre vai acontecer em permutação circular. Se a gente estivesse olhando em linha reta, o caso A, B, C, D, nesse caso aqui, é diferente do DCBA, mas aqui vai depender do seguinte, preste atenção, ó. Quando a gente olha quem está à esquerda e à direita do A, ó, veja que o B e o D aqui estão à esquerda e à direita do A. Aqui também, ó, a gente tem que o B e o D estão à esquerda e à direita do A. Novamente aqui o B e o D estão à direita do A, direita e esquerda, né? E se a gente olha aqui, ó, o B e o D estão à direita e esquerda do A. Então não mudou nada. A gente sempre vai analisar na permutação circular a posição relativa, né? Não tem uma relação de ordem, né? A gente só olha quem está à esquerda e à direita. Se isso não mudar, significa que a gente não fez nada, né? Então isso se trata de uma permutação circular, né? Ok? Então sempre que a gente tiver problemas onde envolvam, né, giros, círculos ou essas rotações, a gente pode tratar esse problema como uma permutação circular, ok? Só apagar aqui para a gente iniciar aí o trabalho, né? Então, se eu fizer aqui, considerar como a gente fazia antigamente, eu tenho 4 elementos, eu vou colocar 4 na primeira aqui, 3 na segunda, 2, 1,
e aí eu teria 4 fatorial permutações. Eu estou fazendo de maneira errada, por quê? Porque você estaria contando essas rotações indevidas aqui como se fossem diferentes, sendo que é a mesma coisa. Outro detalhe importante, observe que em todos os casos, todo mundo que está à direita e à esquerda do elemento é o mesmo aqui nas rotações. Ó. Aqui a gente começou também com o C, com o D e o B à direita e à esquerda dele. E aqui em qualquer configuração, ó, o B e o D está à esquerda e à direita do C. Então não mudou nada nessas rotações. E eu posso fazer a mesma construção para os demais aqui. Agora veja que essa configuração aqui é diferente dessa. Ó. Por quê? Aqui o A, o B, aqui o A, o D, o C e o B. Ó. Veja quem está à esquerda e à direita do A. A gente tem que o D agora está à esquerda e o B está à direita. Então, isso é uma configuração diferente dessa, né? Se você produzir outras rotações aqui, nenhuma das rotações que você fizer aqui nesse primeiro caso, né? Vou colocar aqui o primeiro, vai resultar nesse daqui. Então, isso aqui é uma outra configuração, né? O que eu fiz de diferente? Só troquei quem estava à esquerda e à direita. O B que estava de cá veio para o lado esquerdo e o D foi para o lado direito, né? Então, você tem uma nova configuração. Se eu fizer as outras rotações aqui, você vai ver que vai ter 3 casos que são o mesmo desse daqui, porque não vai mudar a questão da forma, né? Aqui o que a gente está olhando é a forma, né? A gente não tem uma relação de ordem forte assim como a gente faz com permutação, né? A gente tem que tomar esse cuidado, né? E aí a gente tem novamente aqui, eu posso trocar agora, eu já coloquei o A na frente do C, né, e troquei as extremidades, agora eu vou colocar o B na frente do A, né, então novamente eu troquei a posição, e aí eu posso colocar o C e o D, e aí depois eu posso colocar o D e o C, e aí eu posso colocar o A na frente do D, e aqui o B e o C, e o A na frente do D, trocando o C com o B de lado, né, então aqui você vai ter todas as suas permutações dispostas, né. Então, como que funciona aí o cálculo, né? Temos que a gente tem uma permutação de 4 elementos aí, que vai ser 4, né, vezes 3, vezes 2, vezes 1, certo? Se você fizer, né, você tem 4 elementos e permutação de 4 vai dar 24, né, que seriam aqui essas 6 que a gente vai encontrar, vezes cada um aqui das 4 que são repetições dessa mesma configuração. Só que como a gente está contando, para cada um desses a gente tem 3 contagens indevidas, como que a gente resolve esse problema? Eu vou dividir por 4, né, que é a quantidade ali de elementos, para não contar aqui esses 3 elementos de maneira indevida, né? Aí quando você faz essa continha, você vai ver que isso vai ser, né? A gente tem ali em cima 4 fatorial dividido por 4. E 4 fatorial é 4 vezes 3 fatorial, isso dividido por 4. E aí você vai ter que, simplificando, vai dar 3 fatorial. E aí, a gente pode generalizar essa ideia então, ó, generalizando, seria a ideia geral da permutação circular, que é a fórmula de permutação circular. Como que fica? Ó? A gente vai ter essa notação aqui, que a gente vai chamar de P, mutação CN, né? Permutação circular de N elementos, ela sempre vai ser igual a N fatorial, que seriam as permutações convencionais entre os elementos, só que como a gente está olhando só a posição relativa dos elementos, né, que eles estão girando em círculo, né, e cada uma dessas rotações a gente não está contando de maneira retilínea, elas, se você gira aí na mesa, né, se você não mudar quem está à esquerda e à direita do elemento, é a mesma coisa, né? E aí como que a gente resolve esse problema? Sempre dividido pela quantidade de elementos, né? E aí a gente pode simplificar isso da mesma maneira. Ó. O que é n fatorial? É n vezes n menos 1 fatorial, né? Dividido por n. Você pode simplificar aqui, você vai chegar na fórmula de permutação circular, que é n menos 1 fatorial. Ou seja, para calcular qualquer permutação circular, é só pegar a quantidade, tira 1 e o fatorial disso, ok? Sem segredo nenhum. Tranquilo? Uma outra maneira de se olhar essa situação, para quem não gosta de usar fórmulas, né? Eu costumo gostar de trabalhar essas ideias com vocês, né? Trabalhar uma outra maneira, uma solução alternativa sem fórmula. Vou colocar aqui, ó, solução alternativa. Que seria sem fórmula. Como que fica?
que é uma outra maneira de se pensar a permutação circular, né? Para quem gosta aí dos raciocínios, é bem interessante, ó. Como que funciona? A gente está aqui com essa configuração e você quer dispor que tem os elementos A, B, C e D, né? Vou colocar aqui os tracinhos, ó, 1, 2, 3, 4. Diferente da permutação convencional, onde a gente, eu tenho 4 possibilidades para cá, 3 para cá, 2 para cá e 1 para cá, né? Só que a gente está levando em consideração a relação de ordem, né? Que faz diferença, por exemplo, o B e o D está à esquerda ou à direita. E nesse caso aqui não faz diferença, né? O que muda uma configuração é quando a gente troca o elemento que está à esquerda e à direita, né? Por exemplo, aqui, ó, se você fizer as rotações aqui, né, em qualquer um desses 3 casos, você não vai obter essa permutação aqui, né? E aí, novamente, nenhuma dessas 6, né? Tranquilo? Então, ó, veja uma solução alternativa. Um outro jeito de se pensar a permutação circular é o seguinte, ó, você está lá com a mesa e você vai colocar a primeira pessoa. De quantas maneiras você pode fazer tanto faz aonde você vai colocar sempre a primeira pessoa numa permutação circular. Tanto faz. Então, a gente sempre vai ter uma possibilidade aqui para a primeira pessoa. Porque tanto faz você colocar ela aqui na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta. Porque como você está trabalhando com permutação circular, a primeira posição indifere. Mas a partir que você colocou a primeira pessoa na mesa, aí as outras ficam fixadas. E aí quantas possibilidades você tem para B? 3. Que aí você colocou aqui na frente, de um lado direito ou esquerdo, né? Quantas possibilidades você tem para outra? 2. E aí você já colocou a pessoa A, determinou aqui. A B você tinha 3 possibilidades, gastou uma, depois você colocou a C, gastou uma. A partir do momento que você já colocou a B e a C, a D já está pré-determinada, então não tem graça, sempre vai ser 1. A gente usa o princípio fundamental da contagem, a gente vai ter 1 vezes 1, 1 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é a mesma coisa que a gente descobriu anteriormente, que é o 3 fatorial, que dá 6. Então você tem 6 maneiras ou seja, 6 formas, né, de 4 pessoas, A, B, C, D, que podem se sentar em uma mesa, né, de maneira aí a pensar em círculos, ok? Então, com essa ideia, a gente pode trabalhar alguns exercícios aí para ver se vocês entenderam. Antes disso, deixa eu definir de maneira formal a permutação circular, que vai ser dada da seguinte maneira, ó. Definição. O número de permutações circulares de n objetos distintos é o número de modos de colocar esses n objetos em círculo, né? De forma que disposições que possam coincidir por rotação sejam consideradas iguais. Então, esse é o segredo da permutação circular, né? A gente tem que tomar esse cuidado, que quando está em círculo, se a gente faz rotações, né, a gente conta vários elementos aí de maneira indevida, né? E como que a gente resolve isso? Dividindo pela quantidade de objetos. E aí a gente viu que fazendo isso, a gente pode escrever essa formulazinha aqui, que seria o n fatorial dividido por n, que vira n menos 1 fatorial, ok? Então, essa é a fórmula de permutação circular. Então, vamos ver aqui alguns exemplos para a gente trabalhar esse conceito, tranquilo? Então, ó, exemplo 1. De quantos modos 7 crianças podem brincar de roda, de modo que João e Maria, 2 dessas crianças, fiquem sempre juntas. Então, a gente tem uma restriçãozinha aqui, né? Onde ele quer que tem 7 crianças que vão brincar de roda, falou de roda, opa, tem uma permutação circular aqui, ok? Lembre-se aí das aulas passadas que sempre quando a gente fala que tem elementos juntos, seja lá com os anagramas ou outros elementos, a gente sempre trabalha com o bloquinho, né? Já que eles têm que estar juntos, vamos supor que eles estão aqui. Eu vou colocar aqui João e Maria juntos, ok? Eles vão funcionar como se fossem uma criança só para nossa conta, porque eles sempre andam juntos, né? Aí depois a gente considera, se depender da ordem aqui dentro, né, a gente multiplica pelo fatorial dos elementos para consertar essa conta, né? Mas sempre que quando os exercícios falam que vão trabalhar com elementos juntos, a gente considera como uma só pessoa, né? Tranquilo? Então, se a gente tem 7, a gente vai considerar isso aqui como uma só, sobram quantos? 6, né? Então, a gente tem aqui João e Maria, 3, né? 4, 5, 6, 7. Então, ok. E a gente sabe que aqui a gente está trabalhando com uma permutação circular, né? E sabemos que a permutação circular de n elementos é dada por n menos 1 fatorial, né? Qual que é o nosso n nesse caso? 6, né?
Perceba que é 6 e não 7. Por quê? Porque como ele falou que João e Maria têm que estar juntos, esse bloquinho aqui é como se fosse uma criança só, tranquilo? Não cometa esse erro. Então a gente está com permutação circular de 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Isso é dado pela formulazinha que é 6 menos 1 fatorial, que é 5 fatorial, e a gente sabe que 5 fatorial de tanto fazer os exercícios é 120. Só que acabou? Não. Por quê? Porque aqui a gente calculou todas as permutações circulares com João e Maria nessa ordem. Mas veja que no exercício, ele não falou que tem que ser João e Maria assim, né? João à esquerda e Maria à direita. Pode ser que também seja o contrário, né? Maria e João. Então, como que a gente resolve esse problema, né? A gente precisa multiplicar por 2 fatorial, né? Que são as permutações ali dentro do bloquinho, né? Então, assim, ó, 2 fatorial vezes 120, que vai ser 240, né? Então, você tem 240 formas de se brincar de roda. Então, são exercícios bem simples aí que vão ajudar vocês nos raciocínios, né? Ok? Uma outra maneira aqui, ó, que vocês poderiam pensar, né? Uma solução alternativa. Vou colocar aqui em outra tela. Cabe aqui. Uma solução alternativa, né? Um outro jeito de se pensar, né? Uma solução alternativa. Que é aquela usando os bloquinhos, né? Os tracinhos. A gente poderia pensar o seguinte, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, você tem 7 crianças aí para gastar, né? Você vai colocar a primeira aqui. Necessariamente, a gente começa pelas restrições. Você vai colocar o João ou a Maria. Lembre-se que, como é permutação circular, tanto faz o primeiro elemento que você vai colocar. Ele sempre vai ter uma única chance. Então, eu vou colocar aqui 1 para o João. Ou tanto faz se eu começasse pela Maria. Mas a partir do momento que você colocou o João, aí o jogo começa. Aí você, como tem a restrição de ter que ter Maria do lado dele, a Maria pode estar do lado direito ou do lado esquerdo. Então, você tem duas maneiras de colocar Maria. Duas. E os demais elementos aqui, você pode colocar de 5 fatorial vezes, né? Permutação de 5. Permutação de 5 elementos, usa o princípio fundamental da contagem, você vai ter permutação de 5 vezes 2 vezes 1, que vai dar a mesma coisa que a gente usando a fórmula, ok? Então, assim que a gente pensa as questões de permutação circulares. Mais um exemplo para a gente finalizar a aula de hoje, ok? Ó, exemplo 2. Fábio, Denise e Ledo vão brincar de roda juntamente com outras 5 pessoas. De quantas formas essa roda poderá ser formada de modo que os 3 fiquem juntos, mas com Denise entre Fábio e Ledo? Então, novamente, a gente tem aqui uma questão de permutação circular, que ele está falando aqui de uma questão onde as pessoas vão estar rodando. Então, a gente está trabalhando com permutação circular. Vou fazer aqui um bloquinho que vai simbolizar o Fábio, a Denise e o Ledo. Estou colocando a Denise no meio porque ele já deu a restrição que a Denise vai estar sempre entre o Fábio e o Ledo, não necessariamente nessa ordem, né? Já percebam que depois a gente vai ter que ter uma permutação que pode ser que o Ledo e o Fábio estejam à direita e à esquerda aí da Denise, né? A gente pode ter essa troca, né? Mas concorde que a gente está trabalhando com uma permutação circular, né? E a gente sabe que permutação circular de n elementos é dado por n menos 1 fatorial. Quantos elementos a gente tem? Lembre-se que a gente tem no total os 3, né? Fábio, Denise e Ledo, que vão brincar com outras 5 pessoas. E que a gente considere esse bloquinho aqui de 3 como apenas uma única pessoa, certo? Então, a gente vai estar trabalhando novamente com permutação circular de 6 elementos, né? Porque a gente considera o bloquinho de Fábio, Denise e Ledo como única pessoa. Por quê, professor? Porque eles sempre vão andar juntos. Então, é como se fosse um só. E aí depois, se tiver alguma permutação ali dentro, né, a gente faz as correções devidas, tranquilo? Então, a gente está aí com a permutação circular de 6 elementos e a gente sabe que isso é 6 menos 1, que dá 5 fatorial, que é 120. Acabou? Não,
Porque se ele tivesse falado que ele quer que fique nessa ordem, né, Fábio, Denise e Ledo, ok, tinha morrido aqui. Só que ele não falou que tem que ser necessariamente nessa ordem, ele falou que apenas Denise tem que estar entre Fábio e Ledo. Então você tem essa configuração do Fábio à esquerda e o Ledo à direita, e pode ter também o Ledo ao contrário, né, no lugar de Fábio e Fábio no lugar de Ledo. Então, para resolver esse problema, você precisa multiplicar também pelos 2 fatorial. Se precisasse mudar os 3 ali, né, a gente multiplicaria por 3 fatorial, né? Igual a gente fazia antigamente nos anagramas, né? Então, assim, ó, 2 fatorial vezes 120, que vai dar 240, são as formas de se brincar de roda. Com essa configuração aí, né? Tranquilo, pessoal? Tentem fazer isso aqui com a solução alternativa, né? Vocês vão ver que colocaria 8 tracinhos. Você vai ter, independente de quem você colocar primeiro, vamos supor que você coloque a Denise primeiro, né? Porque é a restrição maior. E aí você vai ter, ou você coloca o Fábio à direita ou à esquerda dela, você vai ter 2 posições para o Fábio, né? E aí, como o Fábio já está à esquerda ou à direita, sobra só uma para o Ledo e os demais 5 fatorial, né? E aí a gente vai ter 5 fatorial vezes 2 direto, que são as 240 formas de se brincar de roda com essa configuração, tranquilo? É isso que eu tinha para vocês, pessoal. Permutação circular aí, um assunto bem tranquilo. Um abraço e até a próxima.